Seguimos então, acabando aqui a nossa aula 54, apostila 7. Vamos eliminando isso daqui, né? Processo aqui de descolonização da Ásia e da África. Bom, faltou aqui então dois momentos. O primeiro é esse aqui, tá? Bom, que é essa disputa, esse conflito, né? Parece que é eterno conflito entre judeus e árabes, entre Israel, israelenses e palestinos. Afinal de contas, de onde é que vem isso, né? Por que tem pessoas que estão aqui, defendem Israel, porque algumas estão aqui, defendem a Palestina? Por que esse conflito se tornou mundial, né? Em termos de posição de um de outro. Tem tendências esquerda e direita também relacionadas a eles. Eu vou tentar mandar inclusive um videozinho que explica isso para vocês com imagens, tá? Porque ajuda bastante. Achei um legal aqui da BBC, curto também, ajuda e tal. Mas o que nós podemos falar a partir do nosso texto aqui? O que nos interessa nesse contexto de descolonização e nesse contexto maior de Guerra Fria, tá? Então veja, o território que é lá da Palestina, aquela área, ela era, até a Primeira Guerra Mundial, nesse período próximo à Primeira Guerra Mundial, da Turquia, do Império Turco, Turco-Otomano, né? Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a guerra, o Império Turco é esfacelado, tal, dividido, essa área fica sob o controle da Inglaterra. Na Inglaterra. Antes mesmo de acabar a guerra, em 1917, existe ali uma intenção, né, dos ingleses, e isso é mostrado em um discurso, né, de construir o Estado para os judeus. Bom, passamos um período entre guerras, o Estado não foi construído, mas houve uma migração, né? Muitos judeus espalhados pelo mundo foram para lá. Então veja, quando falamos de judeus, vamos pensar assim, é um povo, né? Que é uma nação e não tinha um Estado. O judaísmo se une em torno da religião judia, né? Ou judaica. Então eles não tinham um Estado. A ideia aqui de construir um Estado. Então esses judeus que estão espalhados pelo mundo, professor, espalhados desde quando? Por quê? Bom, estão espalhados desde tempos bíblicos, vamos dizer assim. Tá? Os judeus são aqueles hebreus. Estava fugindo o nome aqui. Os hebreus que saem da região, vão ser cativos no Egito, lembram? 10 mandamentos, Moisés, vão ter o contato com o mundo romano, vão ter problemas depois durante a Idade Média também, né? Vão ser perseguidos pelos cristãos e etc. Então tem essa trajetória toda. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial acontece, entre tantas outras coisas, mais relacionado ao nosso tema, acontece o Holocausto. Então o Holocausto, que é esse assassinato, né, do extermínio, né, dos judeus feito pelos nazistas, o Holocausto dos judeus, né, 6 milhões. Então isso aí marcou muito. E quando acaba a guerra, então vem essa questão de construir agora o Estado para os judeus. Tinham lugares diferentes para construir, mas vai ser justamente ali na Palestina, até porque os judeus vão dizer, é de lá que nós saímos, né? E religiosamente falando, eles vão dizer, eles têm que voltar para casa, né? E aí eles vão construir esse Estado.
a esse anúncio, né, de construção em 1947, e o Estado de Israel, é o nome que vai ser dado, é o Estado dos Judeus, Estado de Israel, construído em 1948. Em 48 ele é efetivado, vamos dizer assim. Mas o Estado palestino? Não. Os palestinos não gostaram dessa ideia. E segundo a boa parte dos historiadores, tinham vários motivos para isso, ou sólidos motivos. O principal é que eles já estavam lá, e agora vão ter que dividir. E nessa divisão eles ficaram com as terras, com menor quantidade de terra. Mas o mais importante, com as terras piores. Então os israelenses, judeus, ficaram com as terras melhores, as terras mais férteis e tal, melhores para viver, e os judeus ficaram com as terras inférteis ou terras de baixa produtividade ou baixa fertilidade. Então aí nós temos um grande problema. Eles não vão aceitar. Além disso, os judeus vão chegar junto com o apoio dos Estados Unidos, grudados neles ali. A presença dos judeus em Israel e a presença dos Estados Unidos na área, a partir de Israel, faz com que aqueles estados que estão ali próximos também não veem com bons olhos essa divisão do território palestino e a criação do Estado de Israel. Egito, Líbano, Jordânia, ninguém quer, ninguém gosta, a coisa pega. E aí esses árabes, tá, vão se unir e vão atacar Israel. Uma guerra violenta e tal. Mas que quem vai ganhar será justamente o Estado de Israel. Vão surgir outras guerras. Cara, e a maioria delas, Israel ganha todas. Os árabes e os palestinos perdem. Professor, por que eles ganham tanto e tal? Porque eles têm, criaram um Estado muito bem organizado, eles têm acesso à tecnologia de ponta, inclusive a tecnologia bélica norte-americana. Se tem um Estado que tem acesso a ela rapidamente, é o Estado de Israel. Então eles estão muito bem preparados, não tem como. Você vai olhar, inclusive, algumas gravuras quando falam desses conflitos. Então elas mostram um tanque e na frente do tanque um jovem jogando uma pedra. A Guerra das Pedras, né? Que é um pouco de como é a relação. Então os palestinos fazem um atentado, matam 2, 3, às vezes cometem atentado terrorista, né? Eles cometem um suicídio, né? Aí Israel vai lá e mata 30. É mais ou menos nessa correlação mesmo de números, né? E o que era ruim vai ficando pior, porque cada vez que Israel ganha um conflito, uma guerra, ele aumenta o seu território. Então lá na página 55 do seu livro, tem um mapa. Você vai percebendo como que ele foi aumentando o seu espaço. E obviamente os palestinos empurrados para longe, para distante, áreas que os judeus entram, eles mandam ali, e os palestinos praticamente estrangeiros ali. Então esse conflito persiste. Tem alguns personagens aí que são sempre lembrados. Nos anos 60, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, surge como uma grande porta-voz dos palestinos. Primeiro eles têm uma prática de guerrilha, de luta mesmo, tal. Depois vai na base do acordo. Seu líder é o Yasser Arafat. Yasser Arafat, nesse estágio já de acordo, de aceitação do Estado de Israel, desde que tenha também o Estado palestino, ele entra em acordo com o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, faz umas coisas, intermediados, né, pela ONU e pelos Estados Unidos, se não me engano, Clinton. Mas não se resolve, porque o próprio Isaac Rabin e o Yasser Arafat ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Um marco.
Mas passou pouquíssimo tempo, Isacabim, que é o judeu, foi morto, assassinado por outro judeu mais radical, que não queria acordos. Passou bastante tempo, o Yasser Arafat foi morto dentro de uma igreja, cercado durante algum tempo e tal. Chegou até a gravar anúncio falando, vocês vão deixar acontecer isso. Então é um conflito complicado. E ele tem esse viés político, religioso, político e econômico, né? De quem manda ali, do que a terra pode oferecer. E tem essa outra questão que é religiosa. Então, se você vai fazendo um esquema, tem lá, assim, de um lado judeus e do outro lado os muçulmanos, os israelenses e os palestinos. Então, Israel contra palestino, um é judeu, o outro é muçulmano. Árabes contra judeus. Do lado dos árabes, a União Soviética. Do lado de Israel, dos judeus, os Estados Unidos. Até por isso que você vê em algumas manifestações o pessoal com a bandeira lá de Israel. Tá? Porque é uma opção, inclusive, política, de direita, de tal, de Estados Unidos. Os norte-americanos iam construir, o Trump, né? Um consulado lá em Jerusalém. O que só ia colocar fogo na fogueira. Como assim, professor? Porque nessa expansão, os judeus também conquistaram parte de Jerusalém. E aí a briga que era ruim ficou pior. Então, a cidade mais importante, né, uma cidade religiosa, né, marcante para o mundo religioso, é Jerusalém. Ela é sagrada para os cristãos. Cristo, né, crucificado, Santo Sepulcro está ali. Ali onde o Maomé ascendeu, na mesquita. O Muro das Lamentações, judeu. Então, um dos territórios mais sagrados para essas religiões monoteístas, daquelas que vêm lá a partir de Abraão, né? Está entre uma das áreas de mais contestação, de intolerância. Chega a ser inacreditável. Se não fôssemos humanos, seria inacreditável, mas ser humano é isso aí. Então, gente, tem alguns detalhes, mas me parece que o principal está aí, tá bom? Sempre vai colocar, então, judeus contra árabes, Israel contra Palestina, Estados Unidos contra União Soviética. O conflito ainda persiste, tá? Outros grupos apareceram. Al-Fatah, que é um grupo também que é o Estado palestino, mas ele vai para um caminho mais político e de negociação. O Hamas, que já mais radical, não quer nem os israelenses lá, mas essas coisas vão mudando aí também conforme essas lideranças, né? E esses grupos vão se desenvolvendo. Bom, o outro conflito está na Índia. Então a Índia, nós vemos hoje lá, ela era uma colônia da Inglaterra. Então a Inglaterra dominava o território indiano. Antes mesmo da Segunda Guerra, que naquele período final da Primeira Guerra, no entre guerras, já tem uma luta de independência da Índia. Tá? Pós esse período de Segunda Guerra, essa luta vai, obviamente, ganhar proporções maiores, porque entra naquele contexto de fragilidade da metrópole, de organização da colônia e tal. E essa luta vai ter aquela cara mesmo da luta contra a metrópole inglesa, ou seja, eles vão resistindo e vai vendo o que acontece. Quando eles percebem que vai acontecer, né, a independência, é como se eles dessem a independência. Vão fazer um acordo, tal. Então é isso aí. Mas o que é que tem de importante nessa independência aqui? Quer dizer, o de maior destaque. Teve luta, teve violência, teve tudo.
Mas o maior destaque vai ser um dos caminhos pelo qual ela tomou, que foi a presença do Mahatma Gandhi. Na verdade, Mohandas Gandhi é o nome dele. Mahatma é tipo um título, que chama Grande Alma, tá? Gandhi, que vai dizer que a elevação espiritual, a libertação espiritual vai ajudar na libertação, na independência da Índia. Então ele faz um movimento que obviamente é político, porque está falando da independência, né? Ele está lá no partido político, ele faz o discurso e tal, mas os métodos de luta dele são diferenciados, né? Então todo mundo, quando fala em Gandhi, pensa no quê? Não violência, tá? Então o Gandhi propõe a não violência, mas distante da ideia de que não violência significa algo passivo. Por isso que alguns gostam de falar não violência ativa. Não precisa de falar ativa, porque é um movimento já conhecido. Então, mas é nessa ideia, né? Fazer alguma coisa, mas nunca usar da violência. Que a gente falava, eu estou disposto a derramar o meu sangue por essa causa, mas eu não vou derramar o seu. É um muito mais difícil de fazer, apesar de não parecer, tá? Como é que então você faz isso? Primeiro, dentro da não violência, é a desobediência civil. Então você vai desobedecer aquelas leis, portanto leis imperialistas, que não são boas para a sua nação, para o seu povo, que não são justas, que não são honestas, etc. Você vai fazer os boicotes. Então, não vamos comprar produtos ingleses. Não vamos nos vestir como os ingleses. Então, esse tipo de luta, obviamente, tem tudo a ver com a história própria do Gandhi. Não dá para contar aqui, né? Mas mais ou menos, né? Quer dizer, o Gandhi, ele vai estudar na Inglaterra, ele é advogado, ele volta para a Índia passando pela África do Sul, ali ele vai ter os primeiros contatos com, de maneira mais efetiva, né? Com preconceito, discriminação, a segregação. Ele sofre já quando embarca no trem, que ele tem uma passagem de primeira classe numa cabine, eles expulsam de lá porque ele é negro. Na visão inglesa, o não branco é negro, né? Então, como ele é indiano, negro, vai para fora, tem tal. Na África do Sul tinha também toda essa questão já de preconceito, então ele vai enfrentando isso, desafiando as leis do lugar. Ter que andar com tipo um passaporte, né, tal, para ir de um lugar para o outro, dentro do próprio espaço que você está, não é de um país para outro. E os outros não precisavam, né, ter que dar o lugar da calçada para os brancos, né, então você não pode. Então essas coisas todas ele foi. E ele vai para a Índia e vai lutar a partir daí. Ele se tira a roupa dele ocidental, passa a usar aquela roupa que parece os filhos de Gandhi lá da Bahia, por isso tem esse nome, é óbvio. Então aquela roupa, aquela bata, não sei como é que chama aquilo lá, né? Sandália. E ele vai radicalizando, de repente essa roupa ele já nem vai comprar, ele mesmo é que vai fazer. E ele conclama a população, por que vocês têm que andar como os europeus? Tanto que um dos símbolos da luta do Gandhi é uma máquina assim, uma roda de tear, né, de fazer o fio e a roupa e tal. E com esse tipo de boicote, de não violência, de desobediência, ele vai conquistando a população como um todo, ele vai sendo visto como um homem santo. Então Gandhi cansou de fazer jejum. O jejum religioso muitos fazem, mas aqui virou um jejum político, uma greve de fome. Mas só dá para fazer greve de fome, no sentido político, quem tem, obviamente, esse carinho da população, né? Senão o cara morre lá, ninguém fica nem sabendo. Então ele vai fazer alguns atos. Um deles é, por exemplo, pegar o sal. A gente já está de cara para o mar, tem que comprar o sal em inglês. Então, não, nós vamos fazer o sal. Como assim? Aí ele começa uma marcha para chegar até a praia, pegar o sal e tal. E, esse cara aí é um louco, um guru, não sei quem, ninguém vai ligar para ele não, fakir. E de repente,
a imprensa começou a ir atrás e a população também, e tinha muita gente com ele, e aqueles que não iam ficar esperando ele passar, né? Quando passava ele batia a palma. Quer dizer, ele foi quebrando a lei na prática e mostrando o que é que se podia fazer sem ter que matar outro. Ele queria mostrar aos ingleses que talvez os ingleses fossem mais, né? Fossem, porque eles se colocavam superiores, né? Então eles iam quebrar essa superioridade inglesa. Claro que ele foi preso várias vezes, apanhou várias vezes, porque as pessoas vão tentar barrá-la dos jeitos tradicionais, né? Primeiro você nega, depois ridiculariza, depois você bate, prende, mas não tinha jeito. Ele sempre voltava e continuava, tá? Uma escolha sobre o Gandhi, uma história maravilhosa. Claro que tem problemas, não pense que ele era um santo, ele não é assim, né? Ele é um homem, né? Que fez uma luta. Então, ele casou quando era criança, pregava a castidade, depois de um certo tempo ele pregou a castidade, que era uma forma de atingir a verdade, atingir Deus, né? Verdade e Deus juntos aí. Mas tem um outro que fala violência, né? Tem alguns vídeos que não vale a pena. Bom, de qualquer forma, com essa prática e com a atuação, né, dos partidos também existiam ali, a Índia conquista sua independência em 1947. Em 47 é um país livre. Só que dentro da Índia tinha dois grandes grupos religiosos, tinha os hindus e os muçulmanos. Gandhi queria que fosse uma Índia só com todos esses povos juntos. Inclusive ele tinha um grupo, que não vou lembrar um grupo agora que ele atendia, mas que eram pessoas pobres, né? Que os hindus desconsideravam, então ele fazia a mulher dele ir lá limpar também a casa, o banheiro, não sei o quê. Então, para mostrar essa convivência, né? Esses intocáveis não deveriam ser intocáveis, né? Então ele queria convivência de muçulmanos e hindus. Não foi possível. O país foi dividido em duas partes, então a Índia com o hinduísmo e o Paquistão com a religião muçulmana, que a partir daí carregam uma rivalidade incrível até hoje. Os dois países têm um aspecto interessante de desenvolvimento e também de pobreza, sabe? Aquela coisa junta. Tanto que os dois países têm arma nuclear, tá? Então o conflito entre eles é um conflito que preocupa o mundo todo. Há uma tensão ali. O Gandhi pregava a paz e a não violência, então é óbvio que ele foi morto, né? Todo mundo que prega isso acaba sendo morto de forma violenta. Então ele foi assassinado em 1948, segundo consta, por um outro hindu, né, rival. A não violência na linguagem dele era Ahimsa, ou Ahimsa, o A depois H, Ahimsa. Se vocês têm algum detalhe mais aqui, não, tem outros detalhes, mas acho que esse aí vale a pena. Vamos aqui à resposta das questões. A primeira, que está na página 347, tem aí um poema, né, de um poeta angolano falando sobre a negritude, sua importância e tal. Não vou ler aqui. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, evoca o pan-africanismo. Tá vendo? Isso que ele fala no texto dele. Ele fala do blues, ele fala do negro lá do Harlem, de Chicago, aí ele vai para o negro da África. Então esse pan-africanismo, ele quer fazer uma união não só dos negros africanos, mas dos afrodescendentes também, pela causa negra, né? Então a alternativa aqui é a letra E, olha só. Objetivo D: conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Me parece meio claro, por isso que eu não estou falando uma por uma. A segunda tem uma charge aqui de uma das prisões de Gandhi, né? Então ele foi preso aqui, aí o carcereiro, ou sei lá quem prendeu,
olha e vê lá outras pessoas todas com a mesma cara. De Gandhi. O cartoon, publicado em 32, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando, então aqui dá para ir direto também, porque ela falou a ineficiência do sistema jurídico, apoio da população à prisão do Gandhi, caráter violento das manifestações do Gandhi. Não, né? Impossibilidade de conter o movimento liderado por ele. Alternativa D, de dado. Até.